aí, família da jornada, seja muito bem-vindo a mais um The Closing Table Talk. E você sabe, eu sou Marcos Giacchino, seu especialista em financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, também host desse programa. E esse é o espaço onde nós transformamos experiência em aprendizados e história em inspiração, porque atrás de uma pessoa de sucesso sempre tem uma história de superação. Show? E vou dizer para vocês, hoje o programa está muito quente. Eu tenho um convidado aqui extraordinário. Esse cara aqui tem uma história que é realmente inspiradora e, mais do que isso, desafiadora. Ele passou, acredite ou não, 36 dias perdido na floresta amazônica depois que seu avião caiu. Mais de 15 anos de experiência como piloto. Sofreu esse acidente, ficou perdido lá na Amazônia por 36 dias e depois que ele saiu de lá, sua vida, ela tem uma virada de 180 graus. E após isso ele virou palestrante, é escritor, é um cara muito brabo que tem ajudado muitas pessoas a mudar o seu mindset para conseguir resultados extraordinários, high performance. Então, antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho percebido que vocês têm assistido o programa, têm curtido, têm acompanhado os episódios, mas sabe o que é curioso? 60% das pessoas que têm assistido o programa, ele não tem se inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Se inscreve no canal, ativa o sino aí das notificações para que você possa semanalmente receber as notificações desse conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Sempre tem um conteúdo exclusivo para você. Eu quero que vocês recebam aí com a salva de palmas meu amigo Antônio. Aê! É isso aí, Antônio. Bacana, Show. obrigado, Que legal ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite. Vai ser muito top. Tem sido dias muito bacanas aqui na América e ter a oportunidade de estar compartilhando aí sempre essa história. É a minha missão, é o que eu faço, né? Então, estar aqui é um privilégio. Muito obrigado. Não, que legal. Ô, Antônio, a gente sempre começa o programa com uma reflexão. Quero deixar uma reflexão aqui para o nosso ouvinte hoje. E a reflexão é o seguinte: todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, pedem a Deus uma vida fácil, mas as grandes histórias de transformação aconteceram num cenário difícil. A pergunta é, não por que estou passando isso, mas para que eu estou passando isso, aonde isso vai me levar. Então isso tem tudo a ver com o que nós vamos discutir aqui hoje. Legal? Fica com essa reflexão e nós já vamos direto ao ponto, porque esse é um programa que não tem enrolação e a gente já entra perguntando para o nosso convidado. Antônio, vamos lá. Para a gente aquecer aqui a nossa audiência, eu quero que você fale um pouquinho da sua história. Quem é você? Como surgiu essa vontade, esse desejo de se tornar piloto e como aconteceu essa trajetória de você se tornar piloto de avião? Marcos, eu sou um paraense de 40 anos, filho da dona Rolene, do seu Inácio, irmão do Tiago e da Mariana, servo de Deus e piloto. Acabei me formando piloto, né? Sendo aí piloto na verdade, 10 anos, 15 anos na aviação. Eu comecei como check-in quando eu entrei na indústria da aviação. Uhum. E depois fui como piloto, fui para ter na África. Voei 3 anos na África, conheci também uma realidade completamente diferente. Tudo isso vindo de um lar cristão, né? Inclusive. E quando foi 2019, já vindo de lá, resolvi abrir um restaurante aqui no Brasil. Quando veio a pandemia e durante a pandemia a fatídica situação do acidente, né? Depois desse acidente, saí de lá. Sou conhecido agora como escritor e palestrante. Olha aí. Então, deixei de ser piloto, são 2 livros. O livro 36 Dias, que conta um pouco dessa história, saiu pela editora Buzz no Brasil. Saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. E essa história também tive a oportunidade de publicar na França, com o livro Restez Vivant Jusqu'à Bout. O francês está em dia aí, tá vendo aí? Cara, falei pra vocês que o programa hoje tá top, o cara é um escritor internacional, cara. E agora passo, né, a vida é cumprir essa missão de compartilhar exatamente esses conhecimentos, conhecimentos
da experiência que Deus me proporcionou viver ali dentro, e que me ajuda na minha vida, me ajudou ali, me ajuda na minha vida. E graças a ele também ter ajudado a vida de outras pessoas que têm entrado em contato com isso. Não, show. Vocês já entenderam que a história de hoje é vibrante, né? Então vamos começar pelo princípio. Tá, como nasceu essa história de ser piloto? Conta um pouquinho, rapidamente resumida, essa história de Antônio se tornou piloto. Até se tornar piloto tem uma jornada, não é da noite pro dia, né? Então tem alguns acontecimentos que o público quer saber disso aí. Cara, assim, é engraçado, porque pra mim ser piloto nunca foi coisa de vocação. Sabe, tem muita gente na aviação que conheço o cara desde criança. Quero ser piloto. Não, eu até fui diagnosticado TDAH após acidente, né? Então eu imaginei, eu cresci uma criança, irmão, eu era aquele que ninguém me parava quieto. Em compensação, eu adorava, sempre fui muito curioso, gostava de entender como as coisas funcionam, né? A maioria dos TDAHs são bons resolvedores de problema, né? Então eu era aquele moleque que estava sempre correndo atrás de arranjar um problema para resolver. E dessa forma, ali crescendo na Amazônia, você, especialmente a Amazônia do início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente está falando da famosa aviação de garimpo, uma coisa romântica. Lá, ou você chega de barco nos lugares, que leva muito tempo, ou você vai de avião. Exato. É muito comum você ir na Amazônia, gente de cidades do interior da Amazônia que já voaram de avião. Quando você vai no interior de São Paulo, o povo nunca entrou no avião. Porque lá não tem outro jeito de ir, né? Então, para mim, essa aura desse romantismo sempre teve por lá. Eu acho que a maioria dos garotos ali, né, que cresceram ali naquela área próxima ali de Santarém, Itaituba, que é bem o interior, o meio da Amazônia ali, onde teve uma época do ciclo do ouro muito pesado. Muito, muito forte, né, no início dos anos 90. E aí eu tenho um tio que é piloto, tenho um primo que é comandante de linha aérea no Brasil. E são caras que o meu pai, que é uma figura muito importante na minha história, ele também adorava aviação. Então meio que ficava aquilo ali, sabe? E aí até meu irmão tinha mais vontade do que eu de ser piloto. Mas quando foi em 2005, eu entrei fiz o processo seletivo para uma empresa de linha aérea. E aí eu comecei a trabalhar com aviação ali, curiosamente muito mais com atendimento ao público, né, com essa parte ali de atendimento do que pilotar mesmo. E a aviação tem isso, cara, quando tu te encanta, aí vira paixão mesmo. Na época eu tava fazendo até publicidade e propaganda. Olha. Tava no terceiro semestre de publicidade e propaganda. E aí eu fui me encantando por aquilo. Quando eu peguei e falei assim, não, eu acho que o caminho é esse aqui. Já tinha feito 2 faculdades, não tinha concluído ainda. Tava procurando ainda, né? Onde eu me encaixava. E a aviação encaixou como uma luva, assim, pra mim. E aí eu decidi, não, se for pra continuar essa carreira, que seja como piloto. Isso foi em 2008, eu tomei a decisão. Então, comecei o curso em 2009, me formei em 2012. E aí trabalhei 4 anos na Amazônia com táxi aéreo. Quando eu fui para a África, em 2016, e voltando ali em 2019, voltei para o Brasil. Deixa eu compartilhar com você um dado curioso. A Flórida é um estado que mais recebe gente nos Estados Unidos. Eu estou falando de milhares de pessoas chegando aqui todos os dias. E por que isso acontece? Bom, existem alguns fatores que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o estado da Flórida é um estado que ele não tem um imposto de renda estadual sobre a renda da pessoa. Número 2, ele tem os fatores climáticos que ajudam muito as pessoas em estabelecer suas vidas aqui. Isso aliado a uma indústria de turismo que só cresce aqui nos Estados Unidos, junto com tecnologia e saúde, tem criado um ambiente de negócios extraordinários. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto e olhamos para a questão de imóveis nos Estados Unidos, nós observamos que a Flórida ela tem um potencial muito grande em crescimento dentro do que nós falamos sobre imóvel, e por isso eu quero chamar a sua atenção, você investidor internacional, sobre as possibilidades que você tem de adquirir seu imóvel aqui por meio de financiamento bancário. Isso é bem interessante. Que legal, então você mostra justamente uma trajetória profissional, e isso é bem importante para o público que a gente está falando aqui, porque as pessoas que imigram aqui para a América, eles têm
o desafio de muitas vezes se reinventar profissionalmente, né? No Brasil você era uma coisa, né? Você fazia algo e aqui chega, você começa a descobrir novos caminhos porque você não consegue exercer o que você fazia. E ele falando aqui e nem sempre aquilo que nós estamos olhando ou tentando é realmente para nós, né? Ele falou que veio de duas formações que estavam ali parada no meio, até que ele cai num ambiente, né, que é o ambiente da aviação, e ele se encanta com aquilo. E, na verdade, eu penso que se encanta porque existia uma semente que foi plantada lá atrás no coração dele, que ele falou assim, pô, meu pai gostava desse negócio de aviação. Ele cresce dentro desse contexto, vendo as pessoas voando, e tanto é que tem parente dentro disso, e aí, nisso, ele descobre essa paixão ali, e ele vai em frente e acaba tendo muito sucesso nisso. E é o que eu tenho visto muitas vezes aqui, Antônio. As pessoas, eu trabalho muito com corretores de imóvel, por exemplo, e as pessoas chegam aqui, eles se reinventam como corretor de imóvel, eles começam a fazer e falam assim, nossa, como que eu não sabia disso antes? E é realmente uma coisa bem legal o mercado de real estate aqui, né? É muito comum a gente encontrar, porque não existe uma... Hoje a aviação até tem, mas a aviação também é muito assim, é muito difícil você encontrar alguém que diz assim, não, eu vou sempre quis ser corretor. Ou então fiz faculdade de corretor. Não existe isso. Todos que eu trouxe todos que eu trouxe até aqui, ninguém tinha o sonho de ser corretor. O cara sempre foi outra coisa. Isso é muito interessante, essa observação mesmo, porque, enfim, a gente vai chegar no ponto de falar de alguns ensinamentos e tudo mais da floresta. A minha vida foi uma vida de reinvenção. O TDAH ele tem facilidade para isso, né? Então, e isso é relacionado muitas vezes... O cara que imigra, o que eu já percebi em termos de perfil, de modelo mental? O cara que imigra, a pessoa que imigra, primeiro, ela é uma pessoa que tem coragem para fazer. Tem que ter. Tem que ter. Eu conheço muita gente que diz, eu quero, nunca vem. Nunca vem. E assim como quando eu disse, bicho, tô indo. Falei, tu é maluco, rapaz, como é que vai fazer isso, não sei o quê? Falei, tô indo, irmão. E a maioria das minhas decisões que eu tomei na minha vida, em termos profissionais... em termos profissionais, eu digo assim, em termos de uma escalada de vida, de carreira, né? E muitas vezes, independente de qual vai ser a carreira, você só quer melhorar de vida, né? Então, o imigrante, ele é um incomodado nesse sentido. Ele não é todas as pessoas que têm essa característica. Então, quando você pega essa pessoa, ela tem que ter a habilidade de se adaptar rápido. Que foi uma habilidade, por exemplo, fundamental para mim dentro da floresta. Entendi. Eu já carregava comigo isso, a minha vida foi... Observa, a minha vida foi me construindo para isso, a minha tomada de decisão, as várias mudanças que eu fui tendo. Quando tem gente que entra numa faculdade... Eu conheço gente que entra, já ajudei gente que estava no 4º semestre e meio de 5 de um curso onde a pessoa estava... Meu irmão, deprimida porque não era aquilo que ela queria. Eu falei assim, e aí tu vai passar o resto da vida assim também? Porque não consegue tomar a decisão corajosa de dizer... Vou mudar. Vou mudar, bicho. A mudança, ela traz medo. E justamente uma coisa que as pessoas que têm alta performance, ela consegue superar esse medo de mudança, esse medo de estabilidade. Porque ele entende que a estabilidade não existe. A estabilidade, realmente, ela é mais aleatória. Às vezes ele não entende não, viu? Só que ele aceita. Então, mas porque eu entender e eu aceitar é duas coisas diferentes, bicho. Mas então, porque assim, ele se despega... Se você quer mudar de nível, você tem que se desapegar da estabilidade. O desapego é uma habilidade... Irmão, desapego é uma habilidade maravilhosa. Mas legal, vamos pro fatídico, né? O dia D. O dia D. Me conta o dia que você entrou na floresta, né? Assim, vale a pena lembrar que eu sou da Amazônia. Eu acho que era bem assim, porque assim, eu depois compartilho parte aqui de uma história que eu tenho. Era um dia normal como outro. E quando aconteceu o meu acidente... Para um piloto normal. Então, mas eu tô te dizendo assim, quando aconteceu também meu acidente, que eu vou compartilhar um pouco da minha história hoje, era um dia normal como outro. E aí começa essa história. Não deixava de ser um voo, ia ser um voo comum como... Que você já tinha feito tantos outros.
daquela característica nem tantos, mas é um voo, é um trabalho, era um job, sei lá, bicho, é como se tivesse ido, se tu trabalhasse muito de viajando, só que eu num outro lugar. Outro ambiente, mas o mesmo trabalho de sempre. Entrar no avião, ligar o avião, fazer um voo seguro, sair de um lugar, chegar em outro lugar, voltar pra casa. Morreu. É isso aqui. E aí tinha, claro, nesse sentido, alguns contextos que não transformavam ele num voo qualquer. Né? O primeiro contexto é que já era um voo que eu peguei, um voo freelance, né? Que é um voo que numa área onde eu não conhecia tão bem, mas eu sei da localização, da pista de onde a gente está saindo, para onde a gente vai, meteorologia e tudo mais, piloto está aí para isso. A gente vai para qualquer lugar do mundo e voa. Essas regras são... instruções. Essas regras são... essas são as regras primárias. Mas naquele dia, por exemplo, era um voo que eu estava fazendo esse voo freelance para um amigo que não ia fazer esse voo. Na verdade, ele ia fazer esse voo, só que ele precisou ir para São Paulo, e aí... e tal. Vai no meu aspas, lugar. Coincidência, né? Vai no meu lugar. Eu precisando fazer uma grana no meio da pandemia ali, por restaurante fechado e tal, não pagar as contas. E era um voo exatamente para uma área isolada ali da floresta que eu não conhecia muito. A Amazônia é muito grande. São 5 milhões de hectares quadrados, bicho. Tu põe a Europa inteira dentro da Amazônia se tu quiser. Então, assim, eu mesmo já tendo experiência ali, a maioria das vezes que a gente voa sobre a floresta, a gente voa sobre rios, procurando uma área visual, porque tu sabe que é uma área muito isolada. E em áreas isoladas a gente tem que procurar sempre o que me traz mais segurança, né? Só que existem áreas, bicho, da floresta ali que tu voa horas e horas e horas e horas por cima e não tem um rio, não tem uma cidade, não tem nada. É só... É importante trazer isso de contexto pra galera, porque quem tá ouvindo não sabe o que é a Amazônia. Não sabe o que é tu voar por cima dela e tu olhar pra baixo e tu ver assim, meu irmão... E tem uns pontos cegos, né? Exatamente. São áreas onde você diz assim, cara, isso aqui assusta. Eu acho que tem lugares no mundo que é assim. Quando eu voei sobre o deserto do Saara, assusta. Porque pra onde tu olha, tu não vê nada. Nada, absolutamente nada. Tu olha no mapa, tu abre o mapa, que a gente tem os mapas ali nos nossos comandos... Tá muito longe a próxima ponto de civilização, sabe? Mesma coisa, você sobrevoa o oceano, faz um voo, tu fica assim, bicho, se tem alguma zica aqui... Lógico, guardadas as proporções, quando você tá viajando de carro, nesses lugares mais ermo, eu me lembro, eu tava viajando na Arizona uma vez, então a gente tá passando pelo deserto ali. Sim. Nada de um lado, nada do outro. Um sol de 55 graus e eu falei assim, Jesus, se meu carro quebrar aqui... Pronto, ok. Esse modelo mental. Pra trazer o modelo mental aqui pra terra. Sim. E esse não é um modelo mental que vem na tua cabeça sempre. Concorda? Então, isso tornava aquele voo diferente. Apesar de ser um voo. Além disso, eu ia levando... Era o que eles chamam de voo de óleo. Eu não era muito habituado a fazer isso, era a primeira vez que eu fazia esse voo para áreas mais assim isoladas. A minha aviação sempre foi táxi aéreo e linha aérea. Então, é outro tipo de aviação. É essas pistas do aeroporto normal, é falar inglês e tudo, uma coisa que a pessoa não fala na aviação geral. Mas, de novo, existe um romantismo naquilo, que a gente é desafiador por natureza, né? Então, você voar para um lugar isolado e tal, isso é desafiador por natureza. E naquele dia eu ia levando também 500 litros de óleo diesel, que era a minha carga, além de um pouquinho de rancho, comida, umas peças. A gente vai para essas áreas isoladas, onde o pessoal também faz garimpo e fazendas, tu tem que levar tudo de avião, não chega de outra coisa. E aí, eu fiquei assim, caraca, né? Primeira vez que eu ia levar uma quantidade de combustível, só eu e aquela quantidade de combustível dentro do avião. Mas como tu disse no início, era um voo normal. Bota a carga lá dentro, tá tudo seguro, tá tudo fechado. O avião tá dentro do peso, todos os procedimentos. Qual que era o percurso total em horas? Ia ser um voo de 1h05. 1h05. Ali eu decolagem normal, nivelei 3.000 pés, o que é 1 quilômetro, né, em termos de altura, assim. Era um dia nublado, que a gente tá falando de inverno amazônico, então o que a gente chama de camada, imagina, tinha uma, tipo, sabe aquelas camadas de nuvem? Logo que elas acabam, tem o céu visível, né? Isso é o que a gente chama de teto. Então, o teto estava por ali, 3.500, então eu voava bem perto, assim, das nuvens, mas numa altitude razoável. Algumas pessoas dizem, é baixo. Não, mas para lá é normal, porque 3.000 pés é a altitude normal para esse tipo de voo. 1h05, não preciso subir muito. E aí decolei, nivelei, quando estava com uns 40 minutos mais ou menos, o motor...
Parou. Tá quase chegando, hein? Parou. Tava com 2/3 ali, já tinha voado do voo. Cara, na hora que o motor parou, até hoje, assim, é quase que eu sinto a mesma descarga de adrenalina, assim, sabe? Pum, da cabeça até o ponta do pé, assim, aquele gelado. Tá. Aí a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não acredito que isso tá acontecendo. Oh, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Meu primeiro voo aqui sozinho, nesse lugar que eu já tinha olhado, afastado, eu falei assim, só que assim, esse é um momento que é muito interessante, que é quando... esse momento desses sustos, né? Que vem aquela descarga de adrenalina, noradrenalina, o teu instinto de sobrevivência vai entrar em ação. E aí vem uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que é importantíssimo na vida e para mim sempre foi como a profissão de piloto te faz dar uma importância ainda maior para isso. Treinamento. Porque nessa hora tu não pensa o que tu vai fazer. Tu já sabe o que tu vai fazer, tu só executa. Então... bicho, botei o avião na altitude de melhor planeio, compensei, porque ele parou o motor, ele já começa a perder altura. Então botei ele na altitude de melhor planeio, ele foi ali planando 92 nós, que era a velocidade ideal para isso. Fiz o scan flow, verifiquei qual era o instrumento, fuel flow, dizia que não estava em zero, então não estava entrando combustível no motor. Por que não estava entrando combustível? Não era tempo de pensar nisso. Eu tinha combustível, decolei com combustível, eu tenho que reacionar o motor. Liga a bomba, mistura rica, manete a pleno, a hélice está girando, dei a partida, nada. Troquei seletor de combustível, repeti o mesmo procedimento para reacionar o motor, nada. Meu amigo, fez 2 vezes, um em cada lado de tanque, não aconteceu nada, é daqui pro chão. Ali você falou, vou cair. Vou cair. E aí peguei o rádio, meidei para tanque de Romeo e Juliette, está caindo entre Lenkel e Califórnia. Informei na frequência para outras aeronaves ouvirem, para que o centro tentasse ouvir, centro amazônico. Ninguém ouviu. Deixei o rádio, comecei a focar no que era importante, onde eu ia colocar esse avião. Comecei a olhar para fora, qual era a minha situação. Aquele monte de coisa verde, meu irmão, não tinha onde colocar. Treinamento fala pista, rodovia, pasto, qualquer coisa que o impacto não seja muito grande. Só não aquele monte de árvore que tem na Amazônia. E aí, procurando, o avião perdendo altura, eu olhei à esquerda, um vale pequenininho, que tinha uma saizal. Saizal é as árvores da açaí, elas são bem flexíveis, eu falei, vai ser ali. Abri pra direita, encaixei a curta final. Cara, aquele momento, adrenalina lá em cima, o chão chegando, as árvores chegando, um silêncio absurdo, só o vento passando do lado. E eu sabia que em poucos segundos eu ia ter aquele impacto. E eu só conseguia pensar, ok, vou fazer o melhor pouso que eu puder, não sei se vou terminar vivo. Enfim, vamos lá. Quando as árvores começaram a chegar, eu puxei o nariz do avião, que eu queria dar barriga bem para as árvores, como se fosse me frear, assim. E aí eu senti a primeira tocar no meu pé, cara, no assoalho do avião. Tchá! Aí eu fiquei segurando, assim. Não aconteceu nada, de repente veio a segunda, e na terceira já foi só barulho de metal retorcendo, madeira quebrando, até me proteger de alguma forma. Tudo ficou escuro, fez um silêncio. Eu acho que eu desacordei. E quando eu recobrei a consciência, eu olhei pro lado. Agora eu vou te compartilhar um dado que a maioria das pessoas não compartilham por aí. Cerca de 30% das propriedades que são adquiridas aqui no estado da Flórida, elas vêm de pessoas que não moram aqui no estado. E isso mostra algo bem importante que eu gostaria que você pensasse sobre isso. O estado da Flórida, ele não depende exclusivamente da sua economia interna, do que é gerado aqui, mas ele tem um grande fluxo de capital externos, tanto de outros estados dos Estados Unidos, como também de outros lugares do mundo, entrando dinheiro aqui para comprar esses imóveis. Isso tem um fator decisivo na questão de quando passamos por ajustes econômicos, ele é um mercado que se mantém mais estável. Então, quando nós vamos fazer uma avaliação sobre adquirir um imóvel no local, nós precisamos ir além de entender o preço por metro quadrado. Nós temos que olhar comportamento, nós temos que olhar movimento de dinheiro no estado, e toda essa avaliação ele vai compor realmente o seu cenário de risco dentro daquilo que você busca como investimento. Imprensado entre o painel do avião, a carga em cima de mim, tava todo melado de óleo diesel. Primeira coisa que foi na minha cabeça, eu tô vivo. Tô vivo. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, eu tô vivo. Imediatamente já me fiz uma força, consegui sair de lá de dentro, não dá pra botar todos os detalhes,
Mas saí do avião e aí eu fui ver se eu tava inteiro, se tava faltando alguma coisa. E glória a Deus, tava tudo certo. O pé tava lá, as pernas estavam assim, eu tava em pé, tava conseguindo. Então eu falei, eu me mexo. O que eu vou fazer agora? Entra no avião de novo, porque eu tenho que tentar pegar o que eu preciso para passar pela noite. Para passar pelos dias que eu já sabia que eu ia ficar ali. Sabia que ia ficar alguns dias. Entrei no avião, peguei o que eu pudesse pegar, que eu conseguia pegar. Saí de lá, bati uma foto borrada de como ficou o avião. E comecei a me afastar dele com medo que ele já pudesse pegar fogo de fato. Entre o acidente, eu acho isso, tá? E eu começar a subir a serra que estava do lado, acho que uns 10 minutos. Comecei a subir a serra para me afastar do avião, ele já começou a pegar fogo. Coluna de fumaça preta, e aí que eu botava para subir mesmo a serra, que eu queria me afastar com medo. Até que eu cheguei no topo da serra, uns 30 minutos depois... E fui ver meu. E aí tá a primeira fase. E aí a gente vai fazer uma pausa e discutir algumas coisas aí que é bem interessante. Depois a gente vai entrar na fase. Tem tempo sobrevivência. Aqui? Tem tempo aqui? Vamos controlando. Então vai vendo aí. Porque agora a gente vai nas coisas, umas colocações aqui que você que acha que é bem interessante. Que a gente tenta extrair a história para a gente aplicar e ir aplicando na vida das pessoas. Sem dúvida. Algo que que me chama a atenção aqui, e isso vai funcionar em qualquer nível de qualquer profissional, é procedimento. Então, ele conta aqui que ele, ao entrar na aeronave, ele faz todo o procedimento rotineiro para aquele voo. Então, ele checa os instrumentos, ele checa a rota, ele tem consciência que ele vai voar num ambiente mais hostil, porque ele não tinha voado ainda especificamente naquele local. Então, ele sai dali preparado para aquele voo, mas ele sai preparado para decolar e pousar no seu destino. E isso, acredito que é a parte mais importante de todos os profissionais quando está fazendo o que faz. É de você ter o seu procedimento padrão, de você conseguir executar diariamente aquilo que está programado para executar. Eu tenho uma rotina muito disciplinada na minha vida, seja ela na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu tenho ali uma rotina de procedimentos que eu faço para fazer a coisa dar certo. E aí a gente cria o quê? Cria uma memória muscular para isso, porque aí a gente chega no segundo momento. Tá, e no momento de pane? Como que a gente vai agir? A gente vai agir conforme aquilo que foi programado dentro da gente. E aí isso eu penso que vai fazer a diferença dos profissionais que têm sucesso, que têm performance, daqueles que não têm. Os profissionais que têm sucesso, ele faz o quê? Ele passa por experiências repetidamente e ele tem um treinamento interno que ele vai replicar no momento de estresse. Porque assim, nosso cérebro ele age no momento de estresse não com aquilo que eu estou pensando, mas naquilo que está programado. Ou seja, é o reptiliano entrando em ação, né? A gente... Por exemplo... porque assim, o reptiliano... O que acontece? O que o reptiliano vai te trazer? Luta ou fuga, certo? Luta ou Perfeito. fuga. Só que luta ou fuga é uma escolha, é uma decisão. Lutar ou fugir. No meio dessa decisão vai entrar o límbico. Que Sim. é onde vai estar o treinamento. Exatamente. O que fazer. E aí, se não tem esse treinamento, cria um gap. Esse gap abre um espaço. Nesse espaço entra a dúvida. E a dúvida vai alimentar o medo. A dúvida alimentando o medo, eles bem aqui criam um ciclo que se retroalimenta. Dúvida alimenta o medo alimenta a dúvida. Pode observar, vai ser assim com todo mundo, a todo momento, a toda hora. E não é isso aqui, porque eu tô te contando isso, não vai acontecer. Vai acontecer. Sim, como aconteceu comigo na hora do acidente. Não acredito que isso está acontecendo. Não, isso é ok. Tá ligado? Mas olha a dúvida. Uhum. Olha a dúvida. Um ponto central, cara, do que eu falo hoje. Negar a realidade. O que eu falo central, o que eu quero dizer... Tem uma frase que eu digo, que eu sempre... Assim, a minha história é uma história sobre fé. Eu digo, na fé não cabe dúvida. Uhum. Só que não é que você não vai sentir dúvida. Uhum. O que eu tô contando aqui é o processo de como acontece a dúvida no milésimo de segundo que ela acontece. E bem aqui, quando abre esse gap e tu não tem um file, um processo para cumprir isso aqui, aí a pessoa ou ela trava para fugir, e aí vai depender muito de alguma programação já mais de
emocional de aquilo que eu te disse, o imigrante, por exemplo, que tem uma tendência a enfrentar e não a fugir, e aí vem muito de nossa criação e tudo mais, vai variar de pessoa para pessoa, mas no geral, em qualquer pessoa, o que vai ajudar aqui é tu preencher esse gap. Não, sim, exatamente. Esse gap. Você que mora aqui na Flórida e paga aluguel, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Vamos começar com a ruim? A ruim é que você não paga aluguel aqui na Flórida. É isso mesmo, você não paga aluguel. Na verdade, o que você paga é o financiamento de alguém. Qual que é a boa notícia, Marcos? A boa notícia é que eu te ensino a você pagar o seu próprio financiamento e ter sua casa própria. O que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui no botão aqui abaixo e agendar uma reunião comigo que eu vou te dar o passo a passo para isso. Porque aqui eu tô pensando, por que veio esse pensamento logo em você? Porque no momento que você sai para fazer a viagem, em nenhum momento você pensou em cair. Você pensou em chegar. eu vou melhorar. Eu só vou melhorar. Melhora. Eu só vou melhorar a tua frase. Melhora a frase. Não é em nenhum momento. Porque a aviação lhe ensina isso. Na verdade, você pode... E é muito importante isso pra tu não negar a realidade. Legal, vamos lá. Negar a realidade. A frase correta, a comunicação correta aqui é: em nenhum momento você quer que aconteça. Ok. Em nenhum momento você quer que aconteça. Mas se eu sou piloto de avião e eu entendo que eu tô numa máquina decolado lá em cima e eu sei que pode acontecer, eu tenho que imaginar que pode acontecer e já imaginar qual vai ser o cenário. Esse é o princípio, por exemplo, da criação de checklists para os cenários de emergência, que na aviação isso é muito treinado. A gente treina todos os imagináveis e inimagináveis possibilidades do que pode acontecer. Mas aí é a pergunta. Naquele dia você tá checando pra fazer, tá tudo seguro, mas na sua cabeça vai ser vou voar e vou chegar. Essa é a diferença do que eu digo, que é a mentalidade, esse é o modelo mental do piloto, que ele é criado no piloto mesmo se ele já não vem com ele. Tem gente que já vem com ele. Que é a mentalidade do eu sou um realista otimista. O que é um realista otimista? Ele não nega a realidade, ele não nega que tudo pode acontecer. Inclusive, isso é fundamental, cara. Porque muitas vezes quando a gente nega essa realidade, eu não vou estar pronto para quando acontecer. Então, eu espero sempre o melhor. Decolar e voltar. Mas estar preparado para o pior. Isso é um princípio que não tem como piloto... Eu digo, outras pessoas podem ter essa mentalidade. Eu sei que existe essa mentalidade de outras pessoas. Mas ela é uma mentalidade que ela é desenvolvida dentro da aviação. Até ela virar cultura. Mas isso é bem legal. E aí é esse o ensinamento que eu quero que vocês peguem. Tá? A gente sempre fica aguardando sempre o melhor. Mas nunca se prepara para o pior. E a aviação é bem legal justamente por causa de como ela é constituída e por causa do risco que se tem. Agora é óbvio, em profissões mais tranquilas, vamos pensar assim em termos de risco, e aí a gente está falando de risco de vida. Mas independente disso, o profissional que ele vai ter sucesso, quando estou fazendo uma análise do seu perfil, ele é um cara que tem um plano de emergência. Então, vou falar do mercado, vou falar aqui do mercado do real estate. Você está trabalhando com um cliente. Você tem as ferramentas, nós temos as ferramentas que nós utilizamos para um problema de pane. Então, vou pegar aqui da área que eu cuido, que é a área de financiamento. E aí tem um contrato. No contrato, por exemplo, ele tem uma cláusula lá que se aquele financiamento ele não é aprovado, o cliente ele sai do contrato ileso. Existe uma data sobre aquele contrato que a gente fica ali administrando, porque se der ruim, se der tudo ruim, o cliente ele não vai ser prejudicado dentro daquele contrato. Perfeito. Então esse é um plano de emergência que tem dentro desse procedimento. O corretor de imóvel, eu lido com muitos corretores de imóvel, ele também tem ali seus planos de emergência, que é o momento, por exemplo, da inspeção. O cliente ele manda uma oferta na casa, é aceito, ele está em contrato. O que vai acontecer? O corretor ele vai fazer uma inspeção na casa para ver se a casa está tudo ok. E o correto é fazer o quê? Ele contrata um especialista para isso. A casa está com um problema, está com um vazamento. Cliente, é a hora da gente sair do contrato porque a casa está com problema e ele sai ileso. Então, ou seja, isso é uma rota
É uma rota, é um plano de fuga dentro de um problema de emergência. Óbvio, aqui a gente está falando de vida, aqui está falando de negócio. Mas se a gente não tem um plano de contingência naquilo que eu faço, e mais do que isso, se eu ignoro o plano de contingência, os prejuízos são irreparáveis. É pior E ainda. por que eu estou falando isso? Porque eu lido com muitos corretores e eu já vi corretores perdendo datas de cliente, de inspeção, e o cliente entrando em problema porque o imóvel tinha problema. Você entende? Então, o que eu quero deixar aqui para todos os profissionais desse mercado de real estate e financeiro, principalmente aqueles ingressantes, se atenha ao plano de contingência, porque isso vai te fazer um profissional diferente. Ah, isso ajuda demais, porque na hora da emergência, uma das coisas que a gente ensina na aviação, a hora da emergência não é a hora para tu pensar o que tu vai fazer. É para executar. Exatamente, não é hora de pensar. Tu pensa antes. Uhum. Por isso que monta um plano estruturado. Planejamento é fundamental pra gente como piloto, né? Foi fundamental pra mim também ali na floresta depois. Quando eu, do período da caminhada, como é que foi tudo, né? Eu não caminhei a esmo, não foi assim. Uhum. Tinha Mas a gente vai entrar rapidinho planejamento. nesse planejamento, porque assim, existe um momento que eu peguei aqui, você falou, deu ruim. Lógico, todo mundo, todos nós temos a expectativa do bom. Espera dar certo o negócio. Perfeito. Só que é isso que eu vejo. O momento crucial do profissional que vai fazer a diferença é a hora que deu ruim. Todo mundo vai receber essa mensagem. Todo mundo vai receber a mensagem. Nossa, e agora? Deu ruim. Tem esse impacto de milésimos de segundos que você vai falar assim, nossa, não queria. Beleza. Entretanto, existe como vai ser essa reação. E a reação dele veio instantânea. Ele, tá, e agora? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Ele descreveu aqui todo o processo que ele ia fazer. E só aconteceu isso porque existia esse input lá atrás. E agora isso está relacionado justamente quando a gente entra num momento de muita crise no que a gente está fazendo. A gente que trabalha, por exemplo, com um cliente, eu trabalho eu falo que eu trabalho no meio quase de uma bomba relógio. Eu estou no meio, e dentro desse meio de um processo de uma transação imobiliária, existe um monte de parte que se dirige a mim para saber, e aí, como que nós estamos? Se você pensar num piloto de avião, aeromoça, comissário de bordo, passageiro, todo mundo está aguardando do piloto o que vai acontecer. Ele que está ali no comando da coisa, certo? Eu tô aqui no gerenciamento do contrato. Então, o comprador me chama, e aí, tá dando tudo certo? E eu, tá dando tudo certo, controlo a emoção dele, comprando na primeira casa, processo estressante. O vendedor, e aí, tá dando tudo certo? Tá tudo correndo dentro do fluxo, confia em mim, tá dando tudo certo. Aí vem a Tyro Company, que é o cartório. E aí, estamos all set para a data de fechamento, tá tudo ok? A gente, tá tudo caminhando para isso. Então, a gente já atualiza se fugiu alguma coisa do controle. Cara do seguro. Então, estou emitindo a pólice de seguro. Pode emitir para a data? Não, vai funcionar. Então, a gente fica no meio disso. E aí, o problema é o seguinte. Quando uma coisa dessa sai do controle, vai afetar todo esse meio. E aí, eu tenho que ser a pessoa que vai chegar e falar assim, pessoal, fica tranquilo. Eu sei o que fazer agora. Eu tenho um procedimento de segurança para levar esse avião em segurança para o chão. Entendeu? E aí, o que você falou, você executou isso, porque se você não executasse esse procedimento, estava fadado ao fracasso. Provavelmente. Se você cai de qualquer jeito. Porque assim, pelo que eu entendi aqui, existia uma queda controlada. Não do jeito que você queria com o motor. Isso é o que se chama... Isso é o que se chama de... Por isso que no meu caso não foi uma queda. Foi um pouso forçado. Eu forcei um pouso onde não dava pra pousar. Só que o pouso forçado, ele existe um procedimento? Uma queda eu perdi o avião, vim completamente sem controle, bum, isso é uma queda. Uhum. Isso aqui você não tem controle. É que eu já ouvi queda controlada. A queda controlada que você... É a mesma coisa. Não, mas legal, a gente tirou alguns aprendizados de procedimento e a gente vai entender agora alguns outros aprendizados, porque é agora em chão, porque você era o cara, até então todo mundo falou assim, pô, o cara é piloto de avião, ele é o cara lá em cima. Agora a gente vai entender o cara lá embaixo, o cara na terra, que aí mudou os procedimentos. Não, essa parte é muito interessante, né, porque
São 36 dias, só que você tinha uma expectativa diferente. E aí é bem legal que a gente vai começar a trabalhar agora expectativas. Expectativas é uma situação... A gente falou sobre esperar o melhor e estar preparado para o pior, né? Uhum. Então, esperar o melhor tem a ver com expectativas e estar preparado para o pior tem a ver com planejamento, né? Então, é interessante falar isso porque dentro desse... Eu gosto de separar, sempre separo minha história em 3 pedaços maiores. Quem eu era, a queda... A selva? A selva... Não, dentro da selva é a caminhada, porque dentro da caminhada tem o tal do 5º dia. Legal, então é esse o ponto aí. Então tem essas separações, tem que ser por... Como é que é no teatro mesmo? São atos, né? Atos. Tem que ser por atos. Vamos entrar no ato da caminhada agora. Qual é a expectativa? Não, vamos no o ato da selva. O ato da selva. Caí, tô lá, a floresta, né? Até isso às vezes quando eu uso essa analogia, quando as coisas dão errado, às vezes é um acidente, é uma queda. Só de tu cair, bicho, e tu ficar vivo, já é pra tu estar agradecendo. Uhum. Ok, talvez agora você esteja no meio da floresta, mas você tá vivo. Tem gente que não sai vivo. Tem gente que ficou lá. Tem gente que fica lá, né? Mas tem esse outro desafio agora. E nesse desafio, eu tinha aquela expectativa, né? 5, 8 dias, que era o que eu conhecia. Ou seja, você tinha um plano. Eu tinha uma expectativa. Então, dentro dessa expectativa, você traçou um plano. Né? Porque assim, acho que eu não vou classificar isso como plano ainda. Vai pegando. Eu tinha uma expectativa. Qual era a minha expectativa? Ficar vivo de 5 a 8 dias. Por quê? Calma, eu digo assim, porque ia vir o resgate. Porque havia um resgate. Eles iam sair pelo menos pra procurar. Se eles iam me achar ou não, outra história. Ou seja, eu conhecia, eu sabia. Seu conhecimento. Eu sabia o procedimento. Então, mas vai vendo. Ou seja, eu tinha uma expectativa do que ia acontecer. Um plano é muito mais do como eu vou fazer acontecer. Então eu ainda não tinha um plano, eu tinha uma expectativa. Então, mas eu digo assim, você tinha que ficar vivo por 8 dias. Agora vai nascer um plano. Exatamente, aí vamos entender porque primeiro tem uma expectativa. Primeiro, o que é a expectativa que tu espera? Qual espera? Ela pode ser uma recompensa ou pode ser um objetivo. Pra tu ver como funciona a nível... Pra poder começar a agir, né? Então, primeiro nasce essa expectativa. E por isso, por que eu não categorizo como eu tinha um plano ainda naquele momento? É porque às vezes a gente começa a fazer as coisas, e isso é muito importante, velho. A gente começa a fazer as coisas mesmo sem ter plano. Uhum. É muito importante isso. Faz o plano no meio do caminho. Primeiro faz. Posso fazer uma pausa aqui agora? Pode. Cara, você deu um gatilho aqui que é o gatilho do sucesso. Pega essa daí. O mundo, ele é movido por pessoas que fazem. Tem pessoas que ficam só no ato do plano. É melhor você sair pra fazer sem um plano do que ficar parado dentro do plano. Eu não tô dizendo que é ideal, tá? Eu tô dizendo assim, entre ficar parado aqui só planejando e fazer, é melhor fazer e construir o plano fazendo. É minha dica e é como eu faço pra dar resultado. É exatamente isso que eu tô querendo contar com essa história. Exatamente. Peguei o gatilho, vamos lá. De que naquele momento eu ainda não tinha um plano, eu tinha uma expectativa. Eu tinha uma vontade, eu tinha um sonho, eu tinha uma expectativa, um desejo. E eu sabia que eu tinha que ficar... Meu desejo era sair de lá e eu tinha que ficar vivo 5, 8 dias. E aí no outro dia eu voltei, vi se tinha alguma coisa no avião, não tinha sobrado nada e tal. Fiz meu abrigo próximo aos destroços, que é o que manda o procedimento, aguardando que via as buscas da FAB. Então 5, 8 dias, porque normalmente era esse o prazo que durava as buscas. Nunca tinha visto durar mais do que isso. E eu já conhecia histórias inúmeras de pessoas que caíram e nunca foram encontradas. Eu perdi amigos assim, perdi pais de amigos assim. Pessoas que estão perdidas lá há 40 anos. Famílias que não encontram essas pessoas há 40 anos. Nem destroço do avião não foi encontrado. Então imagina lidar com isso. Mas ainda assim eu tinha aquela expectativa. E aí, por que tem o quinto dia? Eu não vou entrar... Porque depois a gente vai entrar em parte de medo, sentimentos e tudo mais. Mas agora vamos ficar só na expectativa. Vambora. Então, naquele quinto dia... Era umas 11 da manhã quando toda essa
expectativa meio que se concretiza ou começa na realidade. Começa a se tornar realidade quando eu ouço aquele barulho do avião vindo, cara, de longe. Ou seja, você estava certo sobre o que você pensou lá atrás. Falou assim, vai vir alguém. A expectativa começa a confirmar. Começa a se confirmar. Então vai se criando. Que nem aquela frase, né? Já viu aquela frase quando. Se usa muito no esporte, isso, né? Uhum. Especialmente esporte coletivo. Vai se criando um clima. Vai se criando uma expectativa, às vezes, em cima de alguma coisa, né? Vai dar bom. Vai dar bom, né? E aí, ouço aquela aeronave vindo, eu sabia que era uma aeronave diferente, porque eu conhecia a aeronave do sistema, eu sempre me considerei um bom profissional no que eu fazia, então era uma aeronave de busca e resgate, uma aeronave grande da FAB, é um CASA até, para quem gosta de aviação e quer ter curiosidades, né? Depois busca o CASA do SAR, que é Search and Rescue. Uhum. Então, é uma aeronave grande que faz um barulho, ela é turbo-hélice grande, ela vai... e aí, ao longe, eu comecei a ouvir ela vindo. Isso era umas 11 horas da manhã. E eu já sabia o que era. Só que antes que me perguntem e fiquem em dúvida quem tá ouvindo. Então ele fez uma fogueira. Era inverno amazônico, irmão. Chove todo dia, chovia todo dia. Não sei se quem já tentou fazer fogueira com pau molhado, com madeira molhada. Não dá. Até dá, mas dá muito trabalho. Tu não faz em meia hora, tu não faz em 40 minutos, demora muito. E aí, na hora que ele foi se aproximando, eu lembro que eu só peguei uns sacos, que eu tinha tirado os sacos brancos de dentro do avião, corri pro meio da clareira dos destroços e comecei a acenar pra ele. Uhum. Cara, esse avião ele passou assim de leste a oeste, mais ou menos uns 1.500 pés, 2.000 pés acima de onde eu tava. E passou por mim, em cima de mim, eu acenando, eu olhei pra cima, eu vi ele passando. Nossa, eu via toda a estrutura da barriga do avião. Aí ele foi lá na frente, deu a volta, de novo. Aí eu acenando, aí ele passou em cima de mim de novo, aí deu mais uma volta, voltando na minha direção, porque eles vão fazendo tipo um scanner na rota, né? Uma varredura na rota. E aí ele passou essa terceira vez, e eu falei assim, beleza, não vai demorar muito, e ele começa a circular aqui. E aí ele passou essa terceira vez, e na quarta vez ele passou, eu vi que ele passou mais longe, na quinta, mais longe, e mais longe, mais longe. Aí você falou, tá indo embora. E não voltou mais. Aquela coisa de filme, né? Bicho. E aí... Putz, ter que ficar lidando com aquilo naquela hora, vendo ele ir embora, foi pesado, não foi fácil. Então aí eu voltei pro meu abrigo assim, já desesperançoso, né? Mais um impacto, mais uma quebra de expectativa. Você já caiu de novo. Caí de novo, praticamente. São as quebras de expectativas, a gente vai falar sobre isso, sobre as frustrações. Então, só que aquela foi uma frustração muito grande. E aí, voltei, comecei a lidar com aquilo naquela hora, no meio daquele turbilhão. A única coisa que vinha na minha cabeça, eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, a única coisa que vinha na minha cabeça era ir agora. Eu acho que isso vai um aprendizado aí pro pessoal, porque assim, parece... Já viu aquela expressão, quando começa a acontecer uma coisa ruim, parece que vem uma sequência de coisa ruim? Não tem como piorar, meu amigo? Aí a gente piora. Eu quero que vocês prestem atenção agora, é justamente isso. E vez ou outra, a gente, na vida, tá? Vai acontecer situações que a gente vai... Acontece uma coisa ruim, você fala assim, poxa vida. E aí acontece uma pior, e aí você quer desanimar, e você fala assim, é o fim. Porque assim, algumas pessoas falam assim, eu vou sentar aqui e vou morrer. Não vou fazer mais nada. Sem dúvida. Porque assim, se você for pensar no contexto... No tamanho que é a Amazonas, onde você tá, você fala assim, cara, não adianta mais lutar. Você poderia tomar essa atitude. Mais uma vez, contextualizando o que a gente vinha falando lá no início da conversa. Mais uma vez, entra em ação o reptiliano. Lutar ou fugir. Mais uma escolha, mais uma decisão. Mais uma vez, essa decisão. Cara, quem tá ouvindo a gente, presta atenção nesse momento que eu tô dizendo agora. É a segunda vez que a gente está repetindo isso. Toda vez que isso acontece, você vai ser levado a tomar essa decisão. Ela vai ser só sua. Você não tem como responsabilizar ninguém por ela. Você não tem como delegar ela para ninguém. E as consequências dela vão ser gritantes. E às vezes a gente não percebe isso. É porque a gente perde esse momento. Então, mais uma vez nessa hora, eu decidi. E agora o que eu vou fazer? Esse era o modelo mental que eu carregava muito.
Sempre carreguei muito isso. Eu acho que isso eu gosto. Até gosto de brincar quando as pessoas chegam assim, cara, porque você fez muito isso e tal, porque você é diferente. Eu falo assim, eu não sou diferente de nenhum de vocês. Essa mesma decisão, esse mesmo processo acontece no meu cérebro como acontece no seu. Uhum. E eu acho que o cérebro... E aí entra, como eu digo, eu sou só um brasileiro, bicho. Isso dentro do cérebro do brasileiro, eu desconheço povo tão resiliente. É verdade. Não é só eu, esse privilégio não é meu. Esse privilégio não é meu. Esse é privilégio de muitos que estão ouvindo aqui. Esse é privilégio... Cara, para observar. Eu não tenho muito diferente de você. Talvez algumas decisões, alguns modelos mentais, que quem estiver ouvindo aqui pode pegar alguma coisa, mas na raiz da coisa, eu não sou diferente de ninguém, bicho. Eu sou só um ser humano falho, que também já tomou muita decisão errada na vida, e tanta decisão errada que me levou para aquela condição, para aquele momento, para aquele local. E naquela hora, eu tomei mais uma vez aquela decisão de o que eu vou fazer, e eu decidi caminhar. Vou sair, vou caminhar, vou tentar fazer alguma coisa. Naquela hora, sem muito... que gosta da parte da inteligência emocional, né? Sem muito tempo de... processa, digere primeiro antes de tomar a decisão. É incrível como a gente sempre diz, né? Não existe certo e errado, depende muito do contexto. Agora a gente falou, se for pra fazer alguma coisa ou ficar só planejando, faz. Em vez de só ficar parado. Faz. Movimento é vida. Faz. Age. Se for fazer alguma coisa, age. Não fica parado. Mas se tiver oportunidade de parar e refletir um pouco, vai treinando isso, é o ideal. Você já tá no caminho. Sim, exatamente. Mas é só para contextualizar pro pessoal não ficar achando que é uma coisa ou outra, né? Então, nessa hora, sem processar muito, decidi caminhar. Caminhar para onde? Pro sul, porque era o que eu tinha visto umas fazendas que eu tinha da onde eu tinha decolado. Eu tinha decolado do sul. Só que pelos meus cálculos, e eu conseguia calcular porque eu tinha uma carta aeronáutica no meu celular e com a posição de onde eu tinha caído. Então eu consegui ver que para eu chegar lá, eu ia andar mais ou menos 80 quilômetros. 80 quilômetros no meio dessa floresta aí que eu tava te falando. 80 quilômetros. Sem facão, sem nada. E aí, beleza, eu botei tudo dentro da mochila e comecei, tudo não, só o necessário dentro da mochila e comecei a caminhar. Eu tava num vale, numa área que era meio inundada, úmida, então o terreno era acidentado, bicho. Eu começava a andar, meu pé afundava, era difícil, sabe quando tem que dar uma passada alta? Uhum. Tipo, quem tá na neve aí, nessa nevasca doida, caminhando na neve e tal. Você não tem progressão. Cansa mais. E no meio disso, calor, eu com fome, frustrado, cipó caindo em mim, inseto caindo em mim, me picando, doendo pra caramba, todo arranhado já, ardendo. Eu tentando passar com dificuldade por esse terreno, caminhei uns 50 minutos, bicho. Quando eu olhei pra trás, eu vi ainda vestígios do meu abrigo, eu não tinha andado nem 100 metros. Por 50 minutos, ralando, sem o facão, passando com as coisas, batendo no pau. Eu cheguei na conclusão de que eu não ia conseguir. Que eu não tinha as ferramentas certas, eu não tinha nada que eu precisasse para conseguir sair dali. E voltei. Pobre. Voltei pro abrigo. Essa caminhada, bicho, olha, eu senti muita coisa nessa floresta, muita coisa ruim, muita dor, fome, frio. Mas poucas coisas doeram tanto quanto aquela caminhada de volta. Porque ali eu senti frustração a um nível que eu nunca tinha sentido na minha vida. Derrotado. Agora acabou. E pro otimista, meu amigo, quando acaba... Você hoje caminharia pra trás de novo? Então, eu vou te responder essa história com mais uma história. Essa pergunta com mais uma história. Esse sentimento me levou àquele momento do quinto dia onde pela primeira vez, da queda até aquele momento, eu tive certeza que eu ia morrer. Ali você falou o fim. Aí é o fim. E eu, long story short, foi nessa hora a importância do quinto dia que eu entrei no processo depressivo pesado. Comecei a ter, no meio dessa certeza de que eu ia morrer, comecei a ter pensamentos de que como isso ia acontecer. Eu queria encurtar esse caminho.
E aí, como eu tinha certeza que eu não ia sobreviver, eu decidi gravar um vídeo pra minha família, gravei um vídeo de despedida, né? Quem quiser depois tá lá no YouTube, pode ir lá assistir. Onde eu digo pra eles que eu tentei caminhar, que eu não tinha conseguido, mas que eu ia tentar continuar vivo. Disse que eu amava cada um deles. E no meio já da gravação me emocionei, desliguei. E no meio disso, no meio desse vale escuro que estava no meu coração e minha mente, eu comecei a lembrar de... Não é que eu comecei a lembrar... eu comecei a lembrar. Esse é o processo, exatamente esse. Eu acabei de falar com eles que tu gosta da parte mental, de como se processa o cérebro em situações extremas, né? Eu tinha acabado de gravar e falar sobre eles, então logicamente ia me trazer lembranças sobre eles. Lembranças de momentos. Momentos com sentimentos bons. E esses sentimentos bons, eles trouxeram saudade. E eu comecei a ficar com saudade. Falei, caramba. Pô, nunca mais vou ver minha mãe, nunca mais eu vou viver esses momentos. Sentir esses momentos. Bicho. Nessa hora que a mágica aconteceu. Porque essa saudade, ela se transformou no combustível, né? Em amor. Eu lembrei do quanto que eu amava eles. E aí esse amor, bicho, foi crescendo. Eu dei um grito, não. Não vou morrer aqui, eu não quero morrer aqui. Cara, isso mudou tudo. Por isso que eu digo que a minha história é uma história de amor e fé. O amor me salvou. Boa. O amor me buscou lá de baixo. E eu desisti no 5º dia. Não foi no 36º. Foi no 5º dia. No 5º dia. E o amor foi me buscar. Então, é por isso que quando a gente fala a importância de você entender o seu porquê, o seu porquê, o teu propósito, por que tu vai encarar isso. Às vezes a gente pega essa frase e resume assim: ai, é o porquê eu vou fazer isso. Fazer o quê, velho? Fazer o quê? Porque o que tu vai ter que fazer? Eu simplesmente ia ter que caminhar aquela floresta se eu quisesse realizar isso. E eu tinha acabado de tentar. Eu tinha acabado de tentar e desisti em 50 minutos, velho. Cara, por isso que eu falo, não aceite a desistência, não volte para trás, porque a frustração é muito grande. Agora, olha só que legal, expectativa. Todos nós temos expectativas, mas eu vou te dizer que as nossas expectativas, graças a Deus, elas sempre são superadas por aquilo que nos criou. Porque assim, sua expectativa era de 5 a 8 dias, era se manter vivo, de 5 a 8 dias tinha um resgate. Humano. Humano, então, é isso que eu tô te falando. Era a sua expectativa. Sim, e eu entendo completamente a frustração e a desistência dele, porque assim, acabou meus planos, acabou tudo que eu conhecia, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha visto. Tudo que está no limite do meu conhecimento, exatamente, né? Lógico. Tudo no meu limite do meu conhecimento, ou seja, acabou todo o meu know-how, todo o meu repertório acabou. Agora, é bem legal que quando Deus ele nos criou, e aí a gente conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, existe um potencial dentro de cada um de nós que não está descoberto ainda. E a glória, Deus tá lá, Deus ele encobriu as glórias para a gente descobrir essas glórias. E eu quero te dizer, você que tá aí frustrado, você que tá achando que acabou, existe algo dentro de você que você precisa descobrir para continuar caminhando. E aí, o cara caminhou mais 31 dias, cara. 31 não, mas 28 dias. 28 dias depois disso. E para ele, inicialmente era, eu tenho 5, no máximo 8 e acabou. Então, existe um potencial guardado aí dentro de você que você pode extrair. E eu te digo uma coisa. Lembra da reflexão? Eu comecei a reflexão dizendo, todos nós desejamos o quê? Vida fácil. Mas o que vai nos tornar grande são as coisas difíceis. Eu quero que você resuma agora. Você se alimentou desse amor para caminhar esses 28 dias. Esse amor, ele foi... Estou dizendo, você deu um recado pra galera aí. Cara, a gente encontra isso sempre no... Dia? Óbvio, sim. O que me motivava... Esse amor me fez criar uma visão. Você falou assim, tenho que chegar lá. A visão era qual?
A visão era... Deixa eu ver se tá por aqui, onde é que tá a foto. Mas a visão... Tem no seu Instagram, né, a foto de você reencontrando eles? A visão era essa aqui. Eu via isso. Naquele momento, eu tava falando do sentimento. Então eu falei de um sentimento que foi crescendo. Eu disse, eu quero esse sentimento de novo. E qual era esse sentimento que criou a visão? Porque o sentimento faz a coisa, a emoção faz a coisa. Então, eu via isso, eu queria esse abraço, eu passei a desejar esse abraço. E visualizava ele. Agora, o que alimentava isso... Então, a gente tá falando de que aqui? Quem me salvou? O amor. Quem é amor? É Deus. Uhum. Deus é o amor. Não tem nada mais próximo de Deus do que o amor que você sente pelos seus filhos, do que você sente pela sua família. Não tem nada próximo. Não tem nada mais próximo do que isso. É por isso que o homem nunca vai entender mãe. Nunca. Ele não vai ter condição, porque elas compartilharam energia por 9 meses, bicho. Pensou? A força disso. Então... O amor, ele é... O amor é incrível. E... Só que, como eu te disse, eu tinha acabado de caminhar. E eu não... Eu precisava agora convencer o meu lado lógico de que eu ia conseguir. Que ia dar certo. E para isso, mais uma vez, eu precisei dizer para Deus, que aí vem uma parte da minha história que eu não caí e me perdi. Uhum. Eu tava perdido. Eu tava perdido já. E eu caí. Porque há muito tempo na minha vida eu não sentia essa certeza. Há muito tempo na minha vida eu não tinha essa visão. É isso que eu tenho que fazer. Essencialismo, a única coisa, é só isso. Ou seja, faltava um alinhamento espiritual. Por isso, o subtítulo do livro é 36 Dias, a saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Uhum. Por isso a importância do 5º dia. Talvez a gente não tenha tempo para colocar aqui tudo dos 28 para frente e outra hora a gente... eu quero que você só coloque o essencial. Mas eu não tenho como escapar desse 5º dia. Porque foi esse 5º dia, como eu disse, sem esse realinhamento, eu caminhei 50 minutos, 100 metros. Com esse realinhamento, eu caminhei 28 dias, 27 quilômetros. Lembrei de uma passagem. Ininterruptos. Lembrei de uma passagem agora. Pode falar. Eu lembrei de Elias, que ele estava sentado debaixo do pé de árvore lá. Tá lá em Reis. Uhum. E ele falou, cara, já era. Uhum. É melhor morrer. Uhum. E o profeta, o homem de Deus, se sentindo assim, né? Olha que curioso, né? Só, ele tinha feito coisas grandes, cara. Ele fez cair fogo do céu e tal. Leia lá o contexto. E mas, já assim, tava duvidando de novo. Então, o cara fez cair fogo do céu, aconteceu lá uma ameaça de vida contra a vida dele e ele entrega os pontos. E acontece algo. Ali existe um alimento que é entregue a ele, vê um anjo, tem um alinhamento espiritual que faz ele caminhar 40 dias e 40 noites. Olha. E aí, olha só o que ele falou agora. No 5º dia, depois nesse meio de frustração, nesse momento... Foi o ápice da frustração, foi o ápice da frustração. No momento negro de dizendo da morte, aparece uma luz, e essa luz... A gente sabe quem é. Alimenta ele, existe esse alinhamento espiritual que vai fazer ele andar muito mais do que ele pensou. Então, não existe, cara, profissional bem-sucedido que não haja um alinhamento espiritual do seu espírito com o Criador, seja com o que você acreditar. Se você quiser viver só racionalmente, sendo completamente pragmático, uma hora você vai cair... de duas opções aqui. Vai cair por ok, terra, você cara. pode ser racional e as coisas não darem certo, como acontece com muita gente, e essas pessoas vão se tornando resilientes e vão continuando, e elas continuam mesmo sem ter o alinhamento. E você pode ser racional e as coisas estarem dando certo. Sim. Em qualquer uma das duas situações, se você se realinhar, as coisas melhoram. Sim. Então, se já tá bom... vai ficar melhor. Eu vou te dizer, vai melhorar. Se tá ruim, vai ficar melhor, irmão. Não tem jeito. Não tem alta performance sem esse alinhamento espiritual. Não tem. Quem prova em números, quem tá me ouvindo, quem é uma prova em números, 50 minutos, 28 dias. Tempo. 100 metros, 27 quilômetros. Não, é surreal. Se eu fosse botar um parâmetro de dor e sofrimento, meu amigo, muito maiores do que todos aqueles que eu senti naqueles 50 minutos. Ou seja, em termos de expectativa e planejamento, eu tinha uma expectativa forte, eu tinha algum planejamento.
vai ser aqui. Só que agora eu sabia por que eu ia enfrentar aquilo. O porquê é muito O grande. porquê eu ia enfrentar aquilo. Eu não queria nem saber se ia ser mais difícil, se não ia. Desculpa a palavra, caguei, irmão. Caguei, eu vou pra cima. E essa mentalidade, quando monta esse modelo mental, quando ele encaixa, e aqui tem um combustível importante, que é a segunda parte da história. Se é pra deixar alguma coisa, É isso aí. além do amor, fé. Fé, irmão. Fé. Porque o que vai acontecer? A dúvida é aquela que a gente falou lá no início, pra dar uma conectada. Aquele break. Por isso que eu fiz questão de falar sobre aquele gap. Aquele gap ele tem que ser preenchido com fé. Acreditar. Fé. Acreditar. Isso não quer dizer que você não vai duvidar. A fé Você é vai você duvidar, velho. acreditar, ter a clareza, ter a visão que fala assim, vai acontecer. Vai Tá, ter a aconteceu. certeza. A Bíblia fala, é a certeza. Só que o que eu quero dizer com você não vai ter essa certeza 100% do tempo, eu te garanto. Porque vão vir as frustrações, que é a expectativa não alcançada. Quando você frustrar, vai gerar dúvida. Quando gerar dúvida, vai Volta alimentar de o novo, medo. né? Se você alimentar o medo, que é o teu inimigo... São dois leões que você tem lá dentro e você tem que alimentar. Você vai alimentar acreditando que vai acontecer. Perfeito. Ou você vai alimentar com a dúvida e aí não vai acontecer. E aí isso daí me remete à minha história do Iron Man, cara. Foi justamente isso. Porque o processo é o mesmo. Foi, porque eu Quando eu fiz o mesmo, eu senti a mesma coisa quando eu fiz o mesmo. Tá aqui falando pra vocês, olha só, entrei num desafio que me deu frio na barriga, eu tinha que nadar em águas abertas, quase 4 quilômetros, e aí, meu amigo, eu falei assim, meu Deus do céu, como vai ser isso? Nunca fiz isso, não sei como é que vai ser. Exatamente, não vai dar, e eu tive medo todos os dias, Da e aí hora, eu comecei, eu criei uma imagem, eu fiz uma imagem, eu tenho a imagem até hoje aqui, de eu saindo daquela água, Aham. e todo dia eu olhava para aquilo, Aham. mas aonde a A coisa visão. mudou foi o meu porquê. Eu comecei a ver uns vídeos e eu coloquei um porquê muito forte. Aham. Então, na minha visão, era eu levando minhas filhas ali, principalmente a caçula. E aquilo alimentou meu jeito. Falei assim, cara, eu vou fazer por ela, porque Aham. eu preciso romper essa barreira para ser o pai que ela precisa. Eu vou entrar nesse desafio, vou sair de lá. E aí, lá, eu criei essa imagem mental e foram 28 dias. O meu treino Ai, que foram legal. 28 dias, tá? Eu decidi, dia 3 de outubro fazer a prova e a prova era dia 1 de novembro. Maluco. 28 dias, a caminhada foi parecida, pra realizar essa jornada e, cara, deu certo. Deu É, certo. cara. O que é legal, assim, que eu acho bacana de deixar pro pessoal. A minha floresta foi essa, velho. A Cada minha um vai ter floresta sua foi floresta. essa. Cara, você tem a sua, cada um tem a sua, cada um tem a sua floresta. Lembra que eu falei antes, eu não sou especial, escolhido, só esse bicho consegue fazer isso. Só o Marcos consegue treinar 28 dias e fazer o Iron Man. Eu falei, cara, não, você tem isso aí dentro. Você tem isso aí. Eu sempre digo, não pense que você é covarde. Sentir medo é normal. Medo, ele é a semente da coragem. O medo é a semente da coragem. Só é corajoso quem tem medo, irmão. Se o cara não tiver medo, não precisa coragem, pô. É só ir fazer, pô. É só ir fazer. Eu tive aqui um insight bem legal. Você falou, todo mundo vai ter sua floresta, né? A floresta vai ser o lugar que vai te forjar para você sair grande. Isso. Agora, eu quero expandir isso. Você pode escolher sua floresta. Ou você pode deixar acontecer aleatório. Acontecer aleatório acho que vai ser um pouco pior, que é a história dele. Você escolher sua floresta, ou seja, você escolher seus desafios, vai ser melhor, tá? E aí, para fechar esse pensamento, é algo que eu vinha pensando há algum tempo. Existe a lei da pressão, tá? Ou você põe pressão nas coisas, ou as coisas põem pressão em você. Por isso que eu estava falando de escolher. Eu vou te dar um exemplo muito claro para ficar muito visual. Vou falar de saúde. Ou você põe pressão na sua saúde para você ser saudável. O que eu tenho que fazer? Exercício físico, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter um bom sono, eu tenho que ter essas práticas para ter uma boa saúde. Ou a doença põe pressão na sua saúde. Então, escolha a sua Amazônia. Isso é muito louco, Escolha a sua selva. E essa escolha é legal. Tu viu que várias vezes aqui a gente falou sobre escolha, decisão. Enfim, isso aqui dava uma série isso aqui dava uma série de vídeos, mas... Então aí a gente vai falar o seguinte, eu vou deixar 2 recados agora bem importantes. Primeiro,
Se você ainda não se inscreveu no canal, você tem que fazer isso agora. Se inscreva no canal, ative aí as suas notificações para você receber sempre um novo vídeo a cada semana, histórias como essa. Então tem que fazer isso, ok? Tem. Agora, o resto da história dele está lá no Instagram dele. Tá no Então Instagram. você vai dizer seu Instagram aí, No onde meu as pessoas YouTube podem se também. conectar com você e aprofundar e entender melhor essa história. É isso aí, gente. É sempre um prazer estar falando. Quando eu saí dessa floresta, Deus me deu um propósito. Ele me deu uma nova missão. E a minha missão é essa. É vir, é compartilhar um pouco do que eu aprendi ali no meio da minha própria floresta para você sair das suas. Então você pode me encontrar no Instagram, antoniopilot.br, ou põe Antônio Sena, vai ser o primeiro que aparecer lá, vai por mim. Qualquer coisa, clica no primeiro, você vai ver que é a minha cara. Entra também no YouTube, procura por Antônio Sena, canal Não Temas. Vamos falar sobre medo, vamos falar sobre frustração, vamos falar sobre como superar tudo isso. Inclusive, no dia de hoje vai ficar gravado, né? Porque aqui é gravado, mas hoje, 4 de fevereiro, vou estar gravando uma live onde eu vou aprofundar, inclusive, muito disso que a gente está falando aqui. Legal. E depois, se você ficou curioso e não assistiu esse vídeo, dá um pulo lá e assiste, que vai ter um pouco mais desse conteúdo. E me segue o Marcos. Se você quiser realmente continuar se desenvolvendo, continuar crescendo na sua vida, seja você corretor, seja você piloto, seja você o que você quiser ser. Esses modelos mentais, esse alinhamento com Deus é fundamental, certo? Acredita, dá o teu melhor todo dia. Valeu. Essa é a mensagem. O que você tem que fazer também? Me seguir lá no Instagram, Marcos W. Aquino. Vai lá no Instagram, a gente também vai compartilhando lá um conteúdo diário para te ajudar aí nessa jornada de ter alta performance na sua vida, nos seus negócios. E são justamente porque eu vivo isso, tá? Sim. Eu sou um cara que, por exemplo, tô correndo há mais de 500 dias. Eu vejo isso diariamente, esse cara me inspira demais, tá maluco? E aí as pessoas ficam olhando assim, nossa, parece super-homem. Cara, eu sou uma pessoa comum como cada um de vocês, só que eu entendi uma coisa lá atrás e isso, mudou minha mente, mudou minha mentalidade. Se você quer descobrir essas pílulas, me segue lá que diariamente eu deixo lá no Instagram essas pílulas para como você sair do zero e fazer um Ironman. Isso aí. Legal. Gente, esse foi o The Closing Table com o Antônio, história de superação. 28 dias depois, ele saiu da Amazonas e eu quero que você vá lá na história dele agora, porque no final da história, como ele consegue realmente sair da Amazonas é realmente alucinante. A gente não consegue contar aqui hoje, mas a história dele, eu já ouvi ela por completa. Ele estava quase reclamando da coisa que estava acontecendo e o contexto é de chuva. Eu vou fazer o seguinte, você pode assistir lá no outros vídeos meus, ou você pode voltar na próxima sequência desse podcast. Olha aí, a gente pode sequência desse podcast. A gente pode contar a saída dele. A gente complementa essa analogia. É importante. Eu vou fazer um desafio aqui. Eu vou fazer um desafio. A gente vai postar isso aqui em collab. E se as pessoas que tiverem lá comentarem, eu quero ouvir o final da história. Vai depender de você agora. Quero ouvir o final dessa história, Marcos. A gente volta aqui de novo para contar o final da história. Se tiver pelo menos uns 500 comentários pelo menos uns 500 comentários pedindo. A gente vai postar nos 2 Instagram lá e vai estar lá no YouTube. Pronto, agora tu se lascou, porque eu ia dizer, olha, não, já vamos deixar marcado, a gente grava, mas agora eu só vou gravar se bater os 500. Não, exatamente. Não, porque assim, eu quero ouvir a história, a gente traz ele aqui de volta, ele vai contar a saída, porque assim... tem mais coisa. Se você gostou de hoje, bicho, então, você ainda nem viu... Esse é o ponto. Você ainda não pegou nem a cereja do bolo, né? Ainda não pegou nem a cereja do bolo. Se você gostou da saída, se você gostou da entrada na floresta, né? A saída é muito melhor. Gostou, né? Não, cara, e assim... Gostou do início da história? Exatamente, o final. E aí, só pra fechar esse papo aqui, a Bíblia sempre tem razão, né? Lá tá dizendo que o final sempre vai ser melhor do que o começo. Amém. E se ele tivesse desistido lá, não tinha esse final. Então, Amém. Não desista. Glória a Deus. Vai até o fim, porque o final das coisas é melhor que o começo. Aleluia. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado.